Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo como a gente fazer uma união de duas fontes de dados, tá? Então vamos supor o seguinte fato, que a gente tenha lá, por exemplo, duas filiais, que elas têm os dados em um servidor e a outra filial tem os dados em outro servidor, é o mesmo banco de dados, com a mesma estrutura, porém, cada um está armazenado em servidor diferente. Então a gente pode ter uma, duas, três, cinco, 10 filiais que a gente queira unir essas informações para demonstrar em um único indicador, tá? Então qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar uma fonte de dados para cada filial que a gente quer unir. No caso aqui, eu tenho aqui, ó, vendas demo, por exemplo, de uma empresa, vendas demo 2 de outra empresa. O que muda aqui? Nessa primeira, eu estou pegando de uma conexão. Na segunda, eu estou pegando de outra conexão, que é esse SQL2, que pode estar apontando para outro servidor, para outra base de dados, desde que tenha a mesma estrutura. E a query a gente vai construir exatamente igual nas duas ou mais, né, fontes de dados que a gente esteja utilizando. Ó. Então a query é a mesma. Vamos só confirmar aqui a conexão, como que a gente tem essa conexão aqui, para a gente passar para o próximo passo. Então, ó, tem uma conexão que eu chamei de SQL, apontando para um servidor, e ela pega dessa base vendas demo. E a outra conexão, que eu chamei de SQL2, ela chama vendas demo 2, ou seja, pega de uma outra base de dados e poderia também estar pegando aqui de um outro servidor. Então, a gente vai criar uma conexão para cada fonte de dados que a gente quer unir e depois a gente vai adicionar uma fonte de dados para cada conexão que a gente criou. Feito isso, a gente vai vir aqui em configurações. Então, vamos acessar o menu aqui, configurações. Vamos vir aqui embaixo, rolando a tela até chegar em junção de fonte de dados. Vamos escolher a aba que a gente está utilizando para isso. No caso, eu criei uma aba aqui chamada Unir Base de Dados. E aqui a gente vai, eu vou só excluir, aqui já existe aqui, primeiramente. Deixa eu dar um excluir, voltar aqui. Aqui eu vou escolher a aba Unir Base de Dados. E aqui a gente vai escolher quais são as fontes de dados que a gente quer unir. No caso meu são duas, poderia ter 3, 4, 10, quantas fontes de dados forem disponíveis. E aqui a gente vai dar um nome. Vou dar um nome aqui de vendas geral. E vou clicar no botão adicionar. A partir desse momento, o sistema adicionou aqui pra gente, ó, ele uniu as duas fontes de dados e criou o nome da junção venda geral. Feito isso, vou dar um salvar aqui no fim da tela. E agora a gente vai voltar para o nosso dashboard. Então vou clicar aqui no botão visualizar para ele voltar a tela pra gente. Aqui eu estou em outra aba, então eu vou abrir a aba que eu estava fazendo esse item, tá? Então vou vir aqui em abrir e vou abrir minha aba unir base de dados. Aqui eu tinha feito um exemplo no qual eu deixei os dados da primeira fonte e os dados da segunda. A única mudança que tem aqui é na coluna vendedor, que eu criei uma coluna com um nome a mais aqui, ó. Tem um valorzinho pequeno aqui e aqui a gente tem os valores exatamente iguais aqui em cada coluna, tá? Então a gente vai criar aqui vou criar uma grade mesmo, poderia ser um gráfico, qualquer outro componente. Primeiramente a gente vai vir aqui, ó, em fonte de dados, antes da gente criar a grade, tá? Vamos adicionar essa nova fonte que a gente gerou. Então quando a gente clica em adicionar, ele já vai aparecer aqui pra gente, ó, venda geral. Vamos clicar em adicionar, o sistema trouxe aqui pra gente a fonte, vamos esperar ele carregar, ó, Union Query venda geral com todos os dados, tá? Unidos, vou dar um salvar. Agora sim a gente vai criar a nossa grade. Então vou clicar aqui. Aqui eu vou alterar minha fonte de dados, que ele fica sempre na primeira, e eu vou colocar aqui, ó, venda geral, Union Query venda geral. Então dou um OK. Quando eu adicionar minha coluna aqui, então eu vou colocar aqui no caso minha coluna vendedor e vou também colocar minha coluna de venda, para a gente ver se deu certo. Então a gente repare, ó, que a primeira coluna, Emerson, ficou com 17,2 porque ela só tinha desse lado aqui, só tinha na fonte de dados 2, não tinha na fonte de dados 1. Porém, quando a gente vai no campo vendedor C, ele já está aqui com 10.000, 10,5K, ou seja, é a soma de 5,27 com 5,26. Então, como ele uniu, ele somou os dois valores desse mesmo vendedor e fez essa união pra gente. Se fossem nomes diferentes, não tem problema, ele iria fazer igual ele fez para esse primeiro caso. Ele iria escalonar aqui e aparecer diferente só com o valor do lado da fonte de dados que tem, e os que forem iguais, ele agrupa e soma pra gente. Assim a gente consegue, por exemplo, fazer um gráfico mostrando os valores de venda total, né, da minha empresa. Então, vamos supor que eu queira ver a venda total dessas duas filiais. Então, se eu retirar o campo vendedor daqui,
eu estou vendo a minha venda geral. Então a venda geral das duas é 240 mil. Se eu pegar aqui para ver a venda só de uma, provavelmente eu tenho a metade desse valor, nesse caso meu, que é bem parecido, tá? Que é uma base aqui de cópia, onde eu só alterei uma coluna para exemplificar. Então, ó, nesse caso aqui, vamos ver. Eu tenho 120 mil aqui e vou ter mais 120 mil do outro lado, que deu o total de 240. Tá legal? Então, dessa forma, a gente consegue unir aqui várias fontes de dados e criar indicadores aqui com totais, totalizando, ou mesmo separando, agrupando os campos. Obrigado e até a próxima.